Olá, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre terapia vibracional, processos de mudança, conscientização. Pessoal da rádio, estou fazendo live hoje no Face, entrem em contato lá na Lucimaira Arantes, vocês vão achar ao vivo. E, bom, é o seguinte, quando eu venho falando das 3 últimas sessões sobre as emoções e os efeitos que elas causam no nosso corpo, então da reação biológica, né, das mudanças biológicas que a gente vive com uma situação de estresse, de tensão, o quanto que os hormônios alteram o nosso corpo, a nossa resposta, a nossa ação se modifica. Além disso, a força da emoção, quando a gente sente uma determinada emoção, como é que a gente lida com ela, a capacidade da gente se conectar com a espiritualidade através da emoção, isso também é muito importante. E nesse momento em que você consegue ter esperança, ter força, se sentir segura, ter a certeza de que você, em algum momento, você vai encontrar uma esperança, uma luz lá no final do túnel, independente da situação. Então isso é muito importante. Quando você consegue olhar todo esse contexto e se conectar com essas emoções, você vai se sentir de uma maneira geral muito melhor. Tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que é o trauma, né? As experiências que a gente vive, que são traumáticas, que são situações, vivências, onde a gente fica num posicionamento que só de lembrar da cena, de lembrar da pessoa, aquilo já te dá um desespero, uma angústia, vontade de chorar, raiva. Essas situações, elas ficam registradas na nossa mente, e quando algo, ou alguma situação, ou algum evento, parecido ou não, ou mesmo, não precisa necessariamente ser a mesma situação ou a mesma pessoa, mas parecido com aquela experiência que você teve, quando você se conecta com essa lembrança, a emoção vem com muita força. A hora que a emoção te toma, a tua reação, a tua experiência emocional naquele momento, é como se você resgatasse a vivência que você teve lá, com 5 anos de idade, com 10, 15, 20, não importa. A intensidade daquela emoção, daquela situação, é tão forte quanto aquela que você viveu lá atrás. Quando isso ocorre, a emoção toma conta do nosso corpo, dos nossos pensamentos, e naturalmente você vai ter uma resposta emocional diante daquela situação, daquele evento, daquela pessoa. Por isso que muitas vezes a gente tem reações muito exageradas diante do fato. E quando isso ocorre, ninguém entende, né? Todo mundo olha pra gente falando: o que está acontecendo com você? Que, nossa, fez uma mudança tão radical, assim, você estava bem, de repente você ficou mal-humorada. Então, na maioria das vezes, a gente não consegue associar, esse é um dos problemas, que aquele evento, aquela situação que você está vivendo neste momento, está relacionado com aquele problema que você viveu lá atrás. E quando a gente começa a trabalhar, né, todos esses conteúdos, a gente começa a identificar o que ainda está te causando dor e sofrimento. Porque quando você lembra, e é uma lembrança espontânea, né, você quer se lembrar, você realmente sabe, isso ainda me magoa, ainda me causa muita emoção. Mas quando você vive uma situação com uma emoção extremamente alterada, necessariamente você não se recorda que tem a ver com aquele evento. O meu trabalho é trazer o máximo de informação para a sua consciência, o máximo de conhecimento para a sua consciência, porque aí você tem uma possibilidade de escolha, né? Quando você sabe o que está acontecendo com você, você pode escolher se você continua agindo daquela forma ou não. Você pode escolher se você quer tratar esse episódio traumático, essa mágoa, esse ressentimento ou não. Quando você faz essas escolhas, você se permite, no mínimo,
a mudar alguma coisa na tua vida. Ou não, né? E se não, tudo bem também. A gente não tem que ficar amortizando o sofrimento, né? Eu não vou mexer nisso. Não, ok, eu escolho não mexer nisso. Eu tenho vários clientes que quando chega no final do primeiro processo, quando a gente está terminando, eu digo, né, alguns, olha, legal, você veio com esse sintoma, com aquele sintoma, melhorou, mas isso aqui ainda precisa tratar. E tem muita gente que diz, eu não quero mexer nisso. E tudo bem, mas você tem uma coisa, consciência. Você sabe que em algum momento isso vai aparecer. E quando aparecer, você retorna. Né? Quando for necessário, você retorna. Eu já tive várias experiências como essa no consultório, da pessoa não querer mexer num determinado trauma, numa situação mais difícil, seja lá com quem for, e depois de um tempo, essa pessoa volta, porque a vida coloca a gente em situações, em momentos que você não escolhe. Né? A vida é a nossa única escola que ninguém tira férias. E se a gente não aprende a lição, se a gente não consegue resolver esses conflitos, esses problemas, eles vão se repetindo ao longo da nossa vida. Até o momento em que a gente pare e consiga refletir sobre eles. E também fazer escolhas. O que eu não estou aprendendo, o que eu não estou olhando nesse ponto. Isso te gera, no mínimo, uma possibilidade de escolha se eu quero continuar ou não assim. E quando eu tenho escolha, eu posso, né, fazer alguma coisa por mim. Diferente de responsabilizar os outros, né? De repente, diferente de você colocar sempre a culpa no outro. É o outro que não falou direito, é o outro que não fez tal coisa, é o outro que... Então fica fácil quando a gente responsabiliza o outro. Só que não, a responsabilidade é nossa. Será que essa minha irritação é tão justificada em relação ao que o outro fez ou é minha? E se for minha? O que eu faço com ela? Né? E aí sim, isso faz a diferença. Isso te dá liberdade de ação. Escolha é sempre uma liberdade. Escolha sempre, a gente ganha alguma coisa e perde outra. E tudo bem, também, né? Porque a gente não pode ter tudo. Então, pessoal, quando eu convido vocês para esse trabalho de ampliar a consciência, de desenvolver novas habilidades, novas ferramentas para vocês conseguirem lidar com as adversidades da vida, com o estresse do dia a dia. Desenvolver outras ferramentas faz com que a gente consiga mudar o foco, a lente daquilo que a gente está olhando. Né? E esse trabalho tem esse objetivo. Quando eu uso os equipamentos de biorressonância, a vantagem é que ele me traz bastante conteúdos inconscientes, que quando eu conto para vocês já se tornam conscientes, e muitos vocês dizem, é isso mesmo, olha, verdade. Quando esse conteúdo que estava inconsciente vem para a consciência, com a biorressonância, a gente consegue enviar uma outra frequência para o teu corpo, te trazendo uma sensação de equilíbrio, de harmonia, de paz, de serenidade, de tranquilidade. Então, a biorressonância, ela atua num processo que eu digo que vocês são mais passivos. Então, você recebe, né? A gente conecta os sensores e você começa a receber uma frequência muito sutil, então uma sensação de bem-estar, de relaxamento, de sono, é muito gostosa a sessão. E a gente vai falando, né? E eu vou te passando as informações e, ao mesmo tempo, o próprio equipamento, ele vai me indicando terapias que eu posso fazer. Eu tenho mais de 72 tipos de terapia no computador, que eu posso, naquele momento, te indicar uma determinada terapia, inclusive avaliar o resultado final, se foi efetiva, se não foi, se tem alguma outra coisa que eu preciso tratar. Quando a gente começa esse processo de tratamento, e tem muitas pessoas que falam, mas eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. Não, você não precisa ter fé. Você precisa ter boa vontade para fazer as coisas que a gente está combinando.
eu vou te dar novas ferramentas, novas estratégias, novas formas de ver a coisa. Você precisa treinar, porque isso não está incorporado no teu dia a dia. Por isso que você está ali comigo. Na medida em que você vai treinando diariamente, você vai desenvolvendo a seguinte habilidade de incorporar aquilo como teu. E naturalmente você começa a desenvolver uma respiração mais diafragmática, numa situação de estresse, e você percebe que funciona. Quando você está muito pilhado, irritado, você consegue identificar que pensamento que está te tirando do eixo, trabalhar esse pensamento. Isso é ter como teu uma nova postura, uma nova maneira de se relacionar. Meus telefones, 50 49 0863, 50 49 0863. Site terapia vibracional sp.com.br, no YouTube Lucy com Y Arantes. Se vocês entrarem no meu site, vocês já entram direto no YouTube, vocês conseguem ver os vídeos, os depoimentos. Eu vou trazer um depoimento hoje da Karina. A questão da Karina é física, né? Mas a gente fez um trabalho muito legal. Eu vou colocar o depoimento no ar, depois eu conto para vocês como é que ficou o final do tratamento. Então, pessoal, eu tô aqui com a Karina. Tá com quantos anos, Karina? Esqueci. 37. Karina com 37 anos. Hoje é a terceira sessão, então uma vez por semana a gente tá fazendo. A queixa inicial, Karina, qual que era? Bom, a queixa inicial eu te procurei porque eu estava com muitas dores há mais de um ano na região esquerda da barriga, entre o ovário e o intestino. E que eu fui em gastro, ginecologista, vascular e não conseguimos descobrir o problema. Então, eu estava com os tratamentos paliativos e que também não estavam me ajudando. Tá, e a dor era muito intensa? A dor era intensa, não passava, com uma dor crônica. Uhum. E eu tô surpresa porque há uma semana eu estou sem dor. Nada, zero? Nada, zero de dor, zero. Legal. Então, e hoje nós vamos fazer uma outra técnica, hoje é a terceira sessão, então 2 sessões com equipamento. Isso. Hoje nós vamos fazer uma técnica que vai te ajudar a conter essa dor. Queria que você desse esse depoimento, porque realmente, às vezes, né, você faz uma sessão, às vezes a dor não melhora, às vezes melhora numa única sessão, mas o objetivo é a gente ver o que está causando essa dor, né? Mas eu agradeço muito, Karina. Eu que agradeço muito. Obrigada, valeu. Estou muito feliz e vamos continuar com o tratamento. É isso aí. Um beijo. Então, a Karina, logo no início, né, quando a pessoa me procura com uma queixa física de dor ou algo crônico, o meu foco inicial é cuidar disso. Porque uma pessoa com dor, ela dificilmente consegue se concentrar ou relaxar ou fazer qualquer outra coisa se ela está num ponto muito crítico. Então, a Karina, foi logo no início, a gente conseguiu equilibrar essa coisa da dor, desapareceu a dor, ela ficou muito feliz, a dor não voltou mais, nunca mais voltou. E a partir daí a gente começou a desenvolver novas habilidades. Quando eu falei para ela, né, nesse depoimento, que naquele dia a gente ia aprender uma técnica para conter a dor, então caso essa dor aparecesse, ela mesma ia fazer uma técnica nela, que eu uso o EFT, para poder conter aquilo, diminuir ou zerar. E é uma técnica eficiente, funciona, mas isso que eu falei para vocês, de vocês irem incorporando, é muito importante. Por quê? Porque na medida em que vocês vão fazendo isso, na medida em que vocês vão incorporando essas novas técnicas, essa nova abordagem, a hora que dá a dor, você sabe o que fazer. Você vai lá e resolve. Então, quando a gente trabalha emoções, né? Então, a Karina, a gente trabalhou vários aspectos, principalmente nível de estresse. Tinha uma questão de estresse familiar também que a gente trabalhou. E ela acabou melhorando como um todo. E essa dor realmente desapareceu, nunca mais apareceu novamente. Quando eu falo, né, da questão do equipamento, o equipamento ele é muito eficiente em vários aspectos. E você é um agente passivo, que é o que eu estava falando. O
que é um agente passivo? Você recebe, né? Então, eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que pararam de roer unha, de traumas, situações traumáticas. A gente consegue, com o equipamento, visualizar quais foram as idades próximas que você viveu situações complicadas na sua vida, situações de tensão, situações de estresse, e nessa própria sessão a gente pode tratar eletricamente, ou seja, equilibrar essa situação que você está vivendo naquele momento. E aí a gente começa a tratar esses traumas num nível elétrico, num nível celular. E na medida em que você se lembra do que aconteceu ou do evento, a gente também pode, na hora que a gente está conversando, você começa a dar um entendimento, uma compreensão para aquele fato, para aquele evento de uma outra forma, que é muito legal, que é muito interessante. Por quê? Porque você consegue mudar a tua percepção diante do mesmo evento, né? E isso faz com que você mude. O meu trabalho com vocês é fundamentalmente mudança. Não importa o problema que você esteja vivendo, mas se você se apropriar do que você tem que fazer, você pode melhorar tudo que você está vivendo. Só tem uma pessoa responsável pela mudança. Você. Só você. Eu não mudo você, ninguém muda você, só você. Você é a única pessoa capaz de fazer qualquer mudança na sua vida. E olha, querendo mudar já é difícil, hein? Já é difícil fazer essas mudanças. Imagine as pessoas que não querem mudar e a gente quer que elas mudem. Não vai dar certo, não adianta, não funciona assim. Eu quero convidá-los para conhecer meu espaço. Hoje eu faço um check-up de 2 horas com 2 equipamentos diferentes. A gente vai fazer uma com skill, onde a gente vai ver o campo físico, mental, emocional, energético. A gente vai fazer um equipamento com biolaser de 1 hora, onde a gente vai fazer um check-up de todos os teus órgãos. Como é que funciona? É como se fosse um scan, né? Quando você passa, por exemplo, um antivírus no seu computador, ele vai lá programa por programa e vai te dizer, olha, esse tá ok, tá ok, tá ok, esse tem problema. É a mesma coisa a biorressonância. A biorressonância vai passar através dos sensores que estão conectados no teu corpo e vai me dizer, olha, esse aqui precisa tratar, esse precisa tratar, e a gente vai, na própria sessão, influenciando aquele órgão com outro pulso elétrico para ele vir para o teu estado melhor, mais saudável, mais equilibrado, mais perfeito. Doença é desequilíbrio. Desequilíbrio pode ser orgânico, emocional, não importa. Está em desequilíbrio, as células não estão vibrando na frequência que precisariam vibrar. Por isso a gente não fica bem, não dorme bem, não se sente bem. Então, no geral, quando a gente faz a terapia com equipamento, a gente promove um equilíbrio mais rápido, mais saudável no teu corpo. E aí, lógico, você vem a tomada de consciência. Com a tomada de consciência, nós vamos desenvolver um trabalho de mudança, de desenvolver novas habilidades, novas estratégias. Vamos usar coaching, vamos usar o Psyche, o EFT, o Ho'oponopono. A arte da felicidade é uma técnica chinesa, onde a gente trabalha preocupação, medo, tristeza, raiva e julgamento. A gente vai trabalhar todas essas emoções associadas à ativação de vários meridianos, vários pontos de energia no teu corpo, onde você vai se sentindo melhor, aliviando dor, sentindo relaxar, vai soltando toda a tensão do teu corpo. Ou seja, é um benefício assim incrível, e o mais legal é que vocês vão se apropriando disso tudo e vão desenvolvendo. O meu objetivo com você é que você aprenda essa maneira de enxergar diferente, incorpore esse jeitão, né, essas coisas que você pode fazer para você, como eu falei para a Karina. Você vai aprender uma técnica que a hora que você tiver com dor, você vai resolver isso, porque às vezes você está numa situação que você vai para uma reunião de negócio, você está morrendo de dor, tem que se concentrar num trabalho muito, muito sério. Como que você vai fazer isso? Não dá, né? Essa técnica do EFT foi muito legal. Eu me lembro, num final de ano,
E festa de Natal, tinha lá um monte de criançada e um brincando, correndo. Aí a minha sobrinha, a Marina, falou assim pra mim, tava quietinha, e ela não é quietinha. Eu falei, Marina, o que aconteceu? Ela falou, ai, tô com dor de crescimento. Falei, dor de crescimento? O que é isso? É a dor na perna, quando começa a crescer, dá uma dor. Falei, Marina, vem cá. Aí fiz a técnica do EFT, né? Terminou a técnica, ela já tava pulando, brincando. A dor sumiu, não sei o que, né? Dali a pouco alguém me cutucou pelas costas e falou assim, você pode fazer isso pra mim também? Porque eu também tô com dor de crescimento, amiga dela. Aí eu fiz. Aí deu, isso já de madrugada, né, elas ainda estavam lá, e eu vi a Marina de novo quietinha, né, falei, o que foi, Marina? Eu acho que a dor tá voltando. Marina, agora eu vou te ensinar a fazer, porque aí você vai fazer sempre que essa dor aparecer, porque é um período, né, essa dor existe mesmo, ela faz parte do desenvolvimento, e sempre que ela aparecer, você vai fazer isso que eu te ensinei. Não teve mais problema. E a menina também eu acabei ensinando. E é isso. Então, tem situações que a gente tem que aprender. Você vai passar por elas. Ok. Como que eu passo por elas? Eu passo sofrendo ou eu passo de uma maneira mais tranquila, de uma maneira onde eu consiga amenizar, nesse caso específico, a minha dor? E aí sim, nesse caso, você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Vai sarar? Vai desaparecer? Não. Por quê? Porque é um período e faz parte. É isso que a gente tem que entender. Aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Mas isso não quer dizer que eu tenha que viver no sofrimento porque eu não posso mudar nada. E o que quer dizer é que é o seguinte, eu tenho esse problema na minha frente, o que eu aprendo com ele? Que mensagem eu tiro disso? Tudo na vida é um processo de crescimento, de aprimoramento, de amadurecimento. Eu posso escolher ficar reclamando a vida inteira dos meus pais, porque não me deram isso, porque não fizeram isso, porque me trataram desse jeito, ou eu escolho aceitar os pais que eu tenho, aprendo a amá-los do jeito que eles são, não do jeito que eu gostaria que eles fossem. E com isso, eu encontro uma coisa chamada paz e amor e equilíbrio. E para isso, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa resolver as mágoas, os traumas, os ressentimentos. E para resolver tudo isso, também tem técnicas, tem outras abordagens que a gente vai fazer dentro do consultório para te ajudar a aliviar isso, que não é fácil. Mexer com a nossa dor emocional é muito difícil. E quando a gente tem saúde, quando a dor emocional não afetou ainda o físico, quando a gente ainda tem saúde, a gente pode evitar, né? E quando a gente entra nesse processo de evitação, de evitar pensar na dor, de desviar do assunto, desviar da pessoa, evitar o conflito, a gente só vai mantendo aquele probleminha numa caixinha, como se fosse, né, você tem lá um monte de gaveta, você bota o probleminha naquela caixinha e tranca, deixa lá, deixa quietinho, não tá me magoando, não tá me fazendo sofrer, né? Só que em algum momento essa caixinha vai abrir. E talvez a hora que abra, você precisa de mais recursos para lidar com isso. Talvez a hora que abra essa caixa, você já esteja doente. E aí você vai ter que olhar coisas que você evitou, talvez por uma vida toda. Mas sempre tem jeito. Enquanto a gente tem vontade, desejo de mudança, tem jeito. E é isso, essa é a minha proposta para você. Mudança. Mudança não é fácil, é possível e só tem uma pessoa que é capaz de fazer, você. Só tem uma pessoa que de fato vai se beneficiar 100% da mudança que você conseguir fazer, você. Todas as outras que estiverem ao seu redor também vão se beneficiar. Pessoal, telefones 50 49, bem devagar, 50 49 0863. 50 49 0863 ou podem entrar no site terapiavibracional.sp.com.br, Lucy Arantes no YouTube
e no Face, Lucimaira Arantes, ou pode entrar no vibracional.sp. Pessoal, um grande abraço a todos, até semana que vem.